porque a nossa série de mensagens fala do caminho para a expansão, e nós temos aprendido dia a dia, a cada momento, a cada ministração, que é uma caminhada, e numa dinâmica de uma caminhada, seja ela mais acelerada ou menos acelerada, são passos, passo a passo, caminhamos objetivando chegar em algum lugar, caminhamos no interesse, no desejo de alcançarmos um lugar, um objetivo, de maneira que não pode faltar na nossa vida o passo que esse personagem chamado Neemias vem nos ensinar nessa noite. Mas eu quero recordar os demais, porque nós iniciamos com Abraão, nos ensinando o passo da entrega, quando aprendemos que precisamos entregar no altar do Senhor tudo o que temos na vida, particularmente as coisas que nós reputamos como de uma importância maior. Depois nós nos encontramos com Moisés, que veio nos ensinar o passo do relacionamento, passo esse indispensável como todos os demais, mas vimos no exemplo de Moisés a importância, a relevância e a grande expectativa do coração de Deus para que com Ele tenhamos relacionamento. Depois nos encontramos com Ruth, o passo do compromisso, uma viúva, uma jovem viúva que assume um compromisso, a primeiro momento um compromisso social, porque se compromete com a sua sogra, no sentido de se manter com ela e caminhar com ela, mas a profundidade espiritual é muito maior, porque ela fala: o teu Deus será o meu Deus, um compromisso firmado com Deus. E por essa atitude nós vemos Ruth se casando com Boaz, e da descendência de Ruth e Boaz vem a nascer Jessé, que vem a ser pai de Davi. Olha como Deus faz a partir dos passos de posicionamento, dos passos necessários que eu e você nos propomos nessa dinâmica e nesse interesse de chegarmos num lugar de expansão. Aí nós nos encontramos com Davi, que no momento de fragilidade se permite a experimentar do pecado, mas também vimos o passo do quebrantamento, quando um homem que se é declarado e reconhecido na palavra, um homem segundo o coração de Deus, ao pecar, se quebranta diante do Senhor. O orgulho, a altivez não são aceitáveis diante do Senhor. O homem orgulhoso, a mulher orgulhosa, altivo, que olha para a sua vida e diz: olha, eu não preciso de mais ninguém, tampouco preciso de Deus, está perdendo esse passo tão importante, um passo do quebrantamento, porque afinal de contas, de uma forma decisiva e determinante, todos somos pecadores, e como pecadores carentes da graça e da misericórdia de Deus, e encontrar esse lugar é um passo de quebrantamento, em arrependimento, como foi com Davi. Depois nós, domingo passado, vimos o exemplo de Esther, uma jovenzinha exilada, que ganha um concurso de beleza e vem ser a esposa de Xerxes ou Assuero, e por conta disso, de uma impossibilidade ou de uma improbabilidade, uma jovem que se posiciona ante a uma eminente tragédia, há um livramento da nação, porque hoje, falando sobre Neemias, o passo da perseverança, eu encontro Neemias no trono, servindo o trono, no palácio de Artaxerxes, o rei da Pérsia. Assuero ou Xerxes era rei da Pérsia. Então provavelmente um sucedeu o outro, e se Neemias aparece nesse contexto, é porque Esther, ao se posicionar, lembra da ministração de domingo passado, o passo do posicionamento, como ela se posicionou, como ela jejuou, como ela orou, e como foi a estratégia que Deus usou para livramento. Então eu tenho Neemias num contexto seguinte, sendo usado por Deus. Então Neemias sobrevive porque
Esther se posicionou. Olha como há uma conexão na história bíblica. Neemias capítulo 6, versículo 3, parte B, um texto muito citado por todos que estão numa proposta de servir ao Senhor. Diz o seguinte: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com você? E nessa série de mensagens, e hoje especificamente falando sobre a vida de Neemias, num projeto e numa proposta de expansão, nós vamos ver na vida e na missão de Neemias o que podemos aprender, que pode nos ajudar nesse caminho para a expansão. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje é o 6º passo, mas essa caminhada ela não se encerra, porque essa caminhada não diz respeito somente a um lugar de chegada, porque quando você sai com o seu carro, com a sua moto, ou mesmo andando a pé, exceto aqueles que fazem isso para se distraírem, nós sempre objetivamos chegar em algum lugar, mas você precisa saber do lugar que começou a sua caminhada rumo aos lugares celestiais, começou na cruz do Calvário. Essa caminhada foi inaugurada o dia que você encontrou Jesus e entregou o seu coração a Ele. Então, nós vamos encerrar essa série de mensagens domingo que vem. Isso não quer dizer que são 7 passos da vida cristã. A vida cristã não se restringe, não se resume, não sintetiza 7 passos. É muito maior que isso. São desafios diários, são desafios diferentes, que tocam de forma diferente as vidas que somos diferentes. Portanto, eu e você precisamos entender que uma caminhada passo a passo, conforme nós já vimos até aqui, 5 passos, e hoje veremos o 6º. Se você talvez mapeando o seu coração, olhando para a realidade da sua vida, e está concluindo: olha, eu não tenho seguido, eu não estou avançando. Fala-se tanto num avanço para expansão, um caminho para se encontrar um lugar de expansão, mas eu me sinto parado, eu sinto que a minha vida estagnou. Talvez seja porque você ou ainda não iniciou essa caminhada, ou alguns desses passos estão te faltando, e não dá para pular etapas. Isso aqui não é um jogo de tabuleiro, em que conforme os dados são lançados, você pula 2, 3, 4 casas. Não é assim que funciona. Dia a dia, momento a momento, passo a passo. E hoje, com Neemias, nós vamos aprender o passo da perseverança. Tenha convicção do seu chamado. Você sabia que você tem um chamado? Você sabia que você não está aqui comigo nessa noite de uma forma aleatória? Pode até ser que no seu coração você tenha dito assim: olha, eu vou àquela igreja porque eu acho até que é agradável aquele lugar, eu acho que até é um pessoal acolhedor, e até porque eu me sinto na obrigação de ir à casa de Deus no domingo. Eu já fiz isso, eu já vivi dessa forma, mas para mim foi revolucionário, transformador, o dia que eu entendi de uma forma concreta, definitiva, que eu tinha um chamado no Senhor. Você tem um chamado. Fato é que muitas vezes nós não discernimos, ainda não identificamos esse chamado, mas ele existe, ele é real. E Neemias vai nos ensinar que a convicção do chamado nos posiciona. Olha o que o capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo.
Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Qual é o seu chamado? Ou você pode dizer: pastor, na verdade, eu não tenho um chamado, mas eu quero declarar que a sua visão se torna o seu chamado. Se Deus tem permitido você ver muros caídos, portas queimadas, primeiro na sua própria vida, na sua vida familiar, na sua vida relacional. Quantas famílias cujos muros estão derrubados, desguarnecidos, porque no contexto histórico, uma cidade fortalecida era uma cidade que se respeitava. Os inimigos que intentavam atacar sabiam: olha, aquelas fortificações vão nos dar trabalho, podemos até cercar aquela cidade, mas vai ser difícil conquistá-la. Você tem um chamado a partir daquilo que você está vendo na sua vida, na vida dos seus filhos, dentro do seu relacionamento, na sua empresa, no seu lugar de trabalho, aonde Deus tem te colocado. É um lugar de um chamado. O que Deus está te mostrando? O que está ao alcance dos seus olhos? Sabe, de Suzã a Jerusalém são cerca de 1.200 quilômetros. E Neemias, quando recebe a informação de como estava a cidade de Jerusalém, como estavam aqueles que sobreviveram ao cativeiro. Neemias era exilado, assim como Esther era uma exilada, não era uma cativa, eram exilados. E ele recebe a notícia: olha, vida miserável, os nossos irmãos vivem miseravelmente, a cidade está irreconhecível, os muros foram derrubados, as portas queimadas. 1.200 quilômetros, e algo move o coração de Neemias, e ele se dispõe a fazer alguma coisa. E eu quero fazer uma breve reflexão sobre isso, porque muitas vezes nos parece ser mais fácil nos sensibilizarmos, nos solidarizarmos com necessidades e catástrofes e dificuldades que estão a quilômetros de distância. Hoje, numa vida em que a rapidez da informação nos chega de uma forma absurda, de repente eu vejo que há uma nação em guerra, de repente eu vejo que há uma nação onde há fome, e isso toca o meu coração. Isso pode talvez acontecer com você, olhar os países africanos e suas necessidades, olhar os países em conflito bélico e se sensibilizar com isso. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque eu disse que a sua visão se torna o seu chamado. Às vezes nós estamos vendo os grandes conflitos e as grandes tragédias e as grandes necessidades do mundo, mas estamos insensíveis a olhar a necessidade do meu irmão que se senta ao meu lado, a necessidade do meu irmão que congrega comigo dominicalmente, que professa ou não a mesma fé, mas ele está acessível, ele está ao meu lado. Não sei se todos sabem, mas nós temos um projeto social nessa igreja, lá no Jardim Pevi, através da célula Sozo. Oferecemos lá mensalmente, em média, 80 a 100 cestas básicas, para socorrer a necessidade daquele povo. Mas não somente isso, temos uma célula lá que já está indo para a 3ª reunião. Ela já se dividiu em 2 reuniões, agora estamos abrindo um 3º horário, devido à demanda. Está tão acessível. Uma cesta básica do padrão que nós oferecemos custa R$75, pode ser uma impossibilidade para muitos aqui, mas eu quero te chamar a atenção, porque eu estou te falando de uma atuação e intervenção social da igreja, porque também é o nosso papel, mas você de repente pode ajudar, se solidarizar
com o teu irmão que está com o muro do relacionamento dele destruído, caído, fragilizado, com brechas. E você pode, como Neemias, tomar ciência de uma situação e dizer: eu entendi, é o meu chamado, é isso que eu tenho para fazer. E de repente não precisa nem olhar para o entorno. Se olharmos muitas vezes para dentro do nosso coração, poderemos encontrar, e quero dizer que certamente iremos encontrar, muros caídos, muros emocionais, muros espirituais, portas queimadas, que estão dentro do nosso próprio coração. Então, que você tenha sensibilidade com a sociedade, com o mundo que jaz no maligno, mas olhe também para as coisas e as necessidades que estão perto de você. Deus está a todo tempo chamando, a todo tempo e em todo momento Deus está chamando. A grande questão é: qual tem sido a nossa resposta? Isaías capítulo 6, versículo 8, grita alto aquilo que deveria ser o padrão da minha e da sua resposta. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: aqui estou, Senhor, envia-me. Deveria ser essa a minha e a sua resposta frente às notícias como chegou para Neemias: cidade arrasada, muros caídos, portas queimadas. Neemias, exilado que era, servia no palácio. Ele era copeiro de Artaxerxes. Vocês viram a dramatização aqui, né? Neemias servia ao rei. Isso quer dizer que o problema que estava lá a 1.200 quilômetros não o afetava particularmente, a não ser sensibilidade emocional. Porque enquanto havia fome em Jerusalém, ele comia da mesa do rei. Enquanto havia insegurança, porque os muros estavam caídos, uma cidade sem muros e sem portas era acesso fácil para qualquer inimigo. Ele vivia numa fortaleza, a fortaleza de Suzã. E às vezes nós nos comportamos de forma diferente do que Neemias. Vemos necessidades e possibilidades que estão orbitando as nossas vidas, estão tão perto e acessíveis, e às vezes falar: olha, não tem nada a ver comigo, eu estou tranquilo, eu acomodei a minha vida, consegui agora ter um tempo de paz nos aspectos financeiros, relacionais, eu não vou atrás de problemas. Aliás, na verdade, esse tipo de problema é problema dele, não é problema meu. Às vezes nós nos comportamos assim, não queremos nos comprometer, não queremos abraçar a causa do irmão, mas ele se compadece da situação de Jerusalém, não apenas ora e jejua, o que é importante, porque foi o que Esther fez. Esther fala para o seu tio: olha, conclame um jejum, eu também vou jejuar, e eu também vou orar, e Deus dará a estratégia. Neemias, quando fica sabendo, certamente ele se abate, o seu emocional é abalado, mas ele vai aos pés do Senhor, ele vai orar, ele vai jejuar, mas ele não fica só nesses aspectos que são, quero reiterar, absurdamente necessários e importantes. Você tem uma demanda, você viu um muro caído, você viu uma porta queimada na sua família, na vida de alguém que você ama, e você se propõe a interceder por ele, por essa situação, a orar por essa situação, você vai se mobilizar espiritualmente por essa situação. Mas Neemias não fica só nesse aspecto, que é importante, ele parte para a ação. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Então, eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que seu rosto parece tão triste?
se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? É a representação que nós vimos aqui, teatralizada. Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei, se for agrado do rei, e se eu, seu servo, puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará essa viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou com que eu fosse. Então nós temos aqui algumas chaves. A primeira dela, faça seu trabalho com excelência, porque Neemias diz que ele nunca serviu ao rei com um semblante desanimado e triste. Gente, a coisa mais complicada que tem é você lidar com pessoas desmotivadas, pessoas que se propõem a fazer algo, mas o fazem de uma forma constrangida, ou não o fazem com o que é fundamental, o amor, o prazer em fazer, seja o que for. É constrangedor, é difícil. Neemias nunca havia se apresentado diante do rei com um semblante decaído, por isso que chamou a atenção do rei. Cara, eu nunca te vi assim, eu nunca vi você com um semblante triste. E algumas pessoas são mais do que outras, mas no convívio social, aqueles que têm mais intimidade uns com os outros, às vezes basta um olhar para você entender, não está bem, está acontecendo alguma coisa. Pessoas que às vezes você fala constantemente, pelo tom de voz, você às vezes identifica, tem algum problema. Foi isso que chamou a atenção do rei, mas a excelência da proposta de servir que havia no coração de Neemias o fazia ser amado pelo rei. O rei tinha prazer em conviver com Neemias. Haja visto que uma vez que Neemias apresentou o cenário e reivindicou, pediu, suplicou ajuda para o rei pergunta para ele, quanto tempo vai demorar? Quando você volta? Porque ele era importante, a sua presença era importante. Seja leal às autoridades sobre sua vida. Neemias estava servindo ao rei e demonstra honra e lealdade ao rei. Ele não o fazia. Eu me lembrei agora de uma jovenzinha que era escrava na casa de um grande herói nacional chamado Naamã, um grande general. Essa menina era escrava nesse ambiente familiar, mas ela honrava o seu senhor, porque ao ver que a tristeza da mulher de Naamã, o general leproso, ao invés de dizer, olha, bem feito, quem mandou me tirar da terra dos meus pais, do lar da minha família, agora está aí leproso, quero mais que morra da forma mais terrível. Aquela menina, ela tinha honra no seu coração, e ela diz para sua senhora, quem dera o meu senhor estivesse na minha terra, onde há um profeta de Deus, que oraria por ele, e ele seria curado. Isso é honra. Você colabora, você trabalha numa empresa, você convive socialmente com pessoas, você tem tido honra na sua conduta? No lugar que você trabalha, no lugar que você convive, você tem agido com honra e principalmente com lealdade? Seja sábio nas suas falas. Quando o rei pergunta, por que você está triste? Neemias poderia ter falado, olha, rei, lá na cidade do grande, majestoso rei Davi,
as portas estão queimadas e os muros estão caídos. Como é que você fala isso, expressando admiração por um rei do passado da história de Israel, para outro rei que agora tem poder inclusive de vida e morte sobre você? Então Neemias foi sábio, porque ele não fala de Jerusalém como a terra do rei Davi. Ele fala: olha, sabe, rei, a terra onde os meus pais, os meus antepassados estão sepultados, terra que eu tenho um vínculo de amor, está lá numa situação difícil. Às vezes nós não alcançamos e não avançamos na vida por falta de sabedoria, por falta de palavras sábias. Outra chave: ore sempre. Queremos encontrar um lugar de conquista, queremos encontrar um lugar de avanço, mas nós não cumprimos os fundamentos de uma vida cristã. Nós não lemos a palavra, nós não oramos, não temos um tempo de intimidade e comunhão com Deus. Porque quando Neemias, que está nessa noite nos ensinando o passo da perseverança, quando ele ouve da notícia de como estava a situação da sua terra querida, ele foi aos pés do Senhor. Ele não foi para a internet para ali publicar um textão de protesto, ele não fez uma live, ele não ligou para meia dúzia de mais chegados para manifestar uma insatisfação e um descontentamento. Ele foi aos pés do Senhor. Aonde você está indo com o seu chamado de reconstrução de muros caídos e portas queimadas? Você quer restauração? Queremos reconstrução, queremos refazer e reconstituir, mas não estamos indo aos pés do Senhor. Complete a missão. Neemias sabia que ele não iria desfrutar da obra que ele se propunha a fazer. Ele havia assumido um compromisso com o rei de voltar, não havia? Você consegue entender que esse homem era um homem que não tinha palavra? Você consegue rotular Neemias como um homem que trairia a palavra aliançada com o rei Artaxerxes? Não. Ele estabeleceu um prazo que ele voltaria, e ele voltou. A Bíblia não registra, mas ele fala da lealdade e da honra de Neemias. Então Neemias se propôs a ir, fazer a obra de restauração e reconstrução, mas ele não ficou lá para viver na cidade dos seus antepassados, onde seus antepassados estavam sepultados, e lá desfrutar da obra que ele se propôs a fazer. Às vezes nós estamos querendo nos empenhar, desejamos e nos comprometer com algumas obras, desde que elas tenham reflexo e retorno pessoal. Eu me proponho a fazer, eu me proponho a ajudar. Se houver uma recompensa, se eu ver algo que traduza em um retorno para a minha vida. Não é assim que muitas vezes fazemos? E Neemias, ele se propôs a fazer, independente de receber de volta. Saiba o que fazer e como fazer. Neemias sabia o que fazer: restaurar os muros, restaurar as portas queimadas. Mas antes de fazer qualquer coisa, antes de abrir a boca e revelar o seu estratagema, ele vai caminhar pela cidade para identificar como fazer. Às vezes você pode até saber o que você precisa fazer, mas por falta da necessidade de intimidade, de validação com Deus, nós não sabemos como fazer. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns homens. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Nós vivemos hoje numa sociedade que dá publicidade a tudo. As pessoas
vão para os ambientes cibernéticos, para a internet, e dão publicidade de tudo. Não foi assim que Neemias fez. Ele tinha uma visão, ele tinha a convicção de um chamado, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas enquanto ele não entendeu da parte de Deus como fazer, silêncio nos seus lábios. Há um ditado de cunho popular que diz que nós podemos nos arrepender pelas nossas palavras, mas dificilmente nos arrependeremos pela falta delas. Às vezes, o que nos falta é silenciar, primeiramente, o nosso coração, porque quando não falamos, somos mais sensíveis a ouvir. Aí sim, ele vai e abre, depois que ele faz esse passeio noturno, ele chama a liderança local e ele revela qual é a estratégia, o chamado de Deus para a vida dele. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Olha, o que Neemias está falando aqui é de um posicionamento de empatia. Ele não morava e não moraria em Jerusalém, mas ele está dizendo: olha, não dá para viver e continuar nessa situação, vamos juntos mudar essa realidade. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito, e eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Se você for no capítulo 3 de Neemias, você vai ver o rol das famílias que foram arroladas para a demanda da reconstrução dos muros de Jerusalém. Essas pessoas já moravam lá, essas pessoas já viviam em meio a muros caídos e portas queimadas, elas estavam conformadas. Às vezes nós nos conformamos com cenários destrutivos. Às vezes casais se conformam com uma vida conjugal de conflito, um ambiente familiar comprometido, emoções que são conflituosas. Às vezes nos acomodamos e nos conformamos com realidades que chegaram às nossas vidas, ou fruto das nossas decisões, ou por situações que nos envolveram, circunstâncias que nos dominaram. Essas pessoas já viviam lá, mas bastou um homem com a visão de Deus, um homem com uma convicção de chamado, para motivar essas pessoas. Eu quero declarar sobre sua vida que um espírito semelhante ao que tocou o coração de Neemias vai tocar a sua vida, para você se levantar e quando olhar para os muros caídos, para as portas queimadas, você vai motivar primeiramente o seu próprio coração, mas também as pessoas, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, a sua família se levantará e dizendo: olha, nós estamos comprometidos com a sua visão e vamos juntos recompor e reconstituir o nosso lar, a nossa vida. Que assim seja na sua vida. Aleluia. Reconheça o favor de Deus. Neemias reconhece que a obra só seria possível se houvesse graça e favor de Deus sobre o projeto. Faça o que você tem para fazer com o que você tem em mãos. Naquela época não tinha maquinário, retroescavadeiras, empilhadeiras. Em outubro do ano passado deveríamos ter ido para Jerusalém. 10 dias antes acontece aquela tragédia e a viagem foi cancelada. Eu teria tido a oportunidade de conhecer a cidade de Jerusalém. Talvez alguém aqui já tenha tido essa oportunidade singular. Mas o contexto é que a obra era necessária sem
muitos recursos, não havia maquinário. E se você já fez uma obra de reparos na sua casa, você sabe que gera muito entulho, né? Quando você derruba alguma coisa para construir algo novo, um cômodo, ampliar, é impressionante o tanto de entulho que gera. Aqueles muros eram de pedra calcária, e a pedra calcária, ela não suporta fogo, ela fica fragilizada, ela não serve para, ela se quebra com facilidade e ela não serve para ser recolocada. Então o trabalho era gigantesco. Os lugares que os muros estavam caídos, você tem que limpar para usar as pedras que estiverem boas e trazer outras pedras. Eu quero que você imagine num contexto de onde não havia caminhões, maquinário, era tudo na força do braço. E o que Neemias tinha nas mãos? O que ele tinha nas mãos, o que ele tinha em si, era a convicção do seu chamado, que contagia aquelas pessoas que viviam lá. Sabe, o nosso papel, o meu e o seu, porque não é uma competência exclusiva minha, é ser motivador, é ser aquela pessoa que olha a brecha na vida de quem quer que seja e fala: vamos restaurar isso. Deus vai nos dar estratégias e nos dar força. Conte comigo. Seja um motivador, seja um Neemias na vida da sua família, na vida dos seus irmãos. Neemias fez tudo isso porque tinha convicção da obra que Deus havia direcionado ele para fazer. Deixa eu falar uma coisa: quando Neemias sai de Suzã, ele não tinha visto a realidade ainda. Havia chego uma notícia para ele, mas quando ele naquela madrugada caminha e vê e toma par daquilo que era a realidade destrutiva dos muros de Jerusalém, nada mudou no seu coração. Sabe por quê? Ele não olhou o tamanho do problema, ele não olhou as pedras grandes caídas que precisariam ser removidas, porque no coração dele ele tinha convicção de quem o chamou e quem iria capacitá-lo e de quem iria prover o que necessário fosse para aquela obra. Isso tem que ser a minha e a sua realidade, porque você também tem muros para restaurar na sua vida. Há brechas no seu relacionamento, na sua vida financeira. Talvez haja muros caídos que você olha e fala: que catástrofe, como restaurar isso? A partir da visão de um chamado de Deus para a sua vida e da provisão de Deus, que é inesgotável. O que é impossível para Deus? Há algo que Deus não possa fazer. Há algo na sua vida relacional, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, em todos os aspectos da sua vida. Há algo que Deus não possa prover para restaurar? Certamente que não. Permaneça firme quando vierem oposições. Nós temos dois personagens que são recorrentemente apresentados, eles recorrentemente aparecem na nossa vida, traduzido pelas oposições. Eu tenho Sambalate e tenho Tobias, dois homens que eram líderes. Sambalate e Tobias eram líderes, eles exerciam liderança naquele tempo e naquele povo que vivia em meio àquelas ruínas. E quando eles veem Neemias chegando com uma proposta de restauração, porque tem muita gente que gosta do caos da sua vida, tem muita gente que fica no seu entorno graciando pela sua desgraça, fica orbitando na sua vida, não estende a mão para te ajudar, mas fica convivendo com você. Sambalate e Tobias conviviam com aquelas pessoas, eles eram a influência da desgraça, eles eram a influência de muros caídos, eles eram aquelas pessoas
que muitas vezes aparecem na nossa vida, fala, cara, no final deixa assim mesmo, cara, não vai se esforçar para restaurar teu casamento, cara, o que vai adiantar? Vai tocando, deixa aí essas pedras caídas, deixa essas portas queimadas. Tem muitos Sambalate e Tobias que estão no nosso entorno, e são os arautos do caos e da desgraça, são aqueles que se alimentam das nossas fragilidades espirituais e emocionais. Então permaneça firme quando Sambalate e Tobias se apresentarem diante de você. Quando Neemias decide reconstruir os muros, ele encontra muita oposição. Inimigos de todos os lados se levantam com diversas ameaças e estratégias diferentes para tentar impedir o avanço da obra. Alguns se disfarçam de amigos, alguns mandam recados, olha, vamos tomar um café junto. Sambalate e Tobias mandaram várias cartas para Neemias, vem cá Neemias, vamos bater um papo, vamos entender, quero entender o que está acontecendo. Neemias, você chegou aí e tal, a gente já está aqui há mais tempo, vem cá, vamos trocar uma ideia. Por que eu vou parar o que eu estou fazendo? Por que eu vou parar aquilo que Deus me chamou para fazer? Por que eu vou perder tempo, perdendo o foco daquilo que Deus me chamou para fazer, para dar ouvidos a vocês? Às vezes nós estamos ouvindo Sambalate e Tobias, e por isso que a nossa vida tem uma interrupção num processo de expansão. Você estava caminhando bem, você estava indo bem, você estava dando os passos corretos, aí se levantaram Sambalates e Tobias para tirar você dessa visão de expansão, de proximidade, de intimidade com Deus, porque esse é o papel. No contexto de Neemias é isso que Sambalate e Tobias representam a oposição. O seu maior opositor se chama Satanás, que se levanta furioso contra a sua vida, contra a vida da sua família, dos seus filhos, e ele quer a todo momento tirar o seu foco, o foco do seu chamado. E como eu disse no começo, o seu chamado está condicionado à sua visão. Aquilo que você tem visto é o que Deus tem te chamado para ser ou fazer. Neemias sempre se posicionou confiante e convicto da obra que ele estava realizando. Ele não tinha dúvidas. Pessoas que duvidam, pessoas que são inconstantes, ora estão posicionadas, ora são convictas, e ora são duvidosas. Essas pessoas são difíceis, porque nos bons momentos, nos momentos em que estão fortalecidas, você pensa, bom, agora vai, não, agora ela rompe, agora ela vai explodir. Passa um tempo e você vê que a influência de Sambalate e Tobias dominou sobre a vida daquela pessoa, e ela se desanimou. Olha que Neemias fala: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, não tenham medo deles. Sabe por quê? Sabe por quê o que Neemias apresenta daquilo que está em jogo? Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Nunca se esqueça do Deus que tocou a sua vida. Nunca se esqueça de que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Nunca se esqueça daquilo que Deus já fez e das coisas que Ele ainda irá fazer na sua vida. Lutem. Por quem vocês vão lutar? Pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre portas queimadas e muros derrubados que estão fragilizando as famílias, os lares, que estão promovendo brechas gigantescas, onde os inimigos têm entrado e circulado com liberdade, promovendo todo tipo de destruição familiar. A sua luta, o seu chamado
para a restauração de muros e portas, é para proteger a sua família, proteger o seu lar, proteger os seus filhos. Aqui é um chamado geracional. Não diz respeito a você, diz respeito às famílias. Mesmo com diversas oposições se levantando, Neemias sempre posicionou confiante e convicto da obra que estava realizando. Ele diz: estou executando uma grande obra, por isso não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? E não era uma obra que daria muito status. Se fosse nos dias de hoje, não seria um tempo de uma obra instagramável que fala, né? Você vai lá e publica. Não, era algo difícil, tinha que mexer com sujeira, com entulho. E sabe, nós temos uma grande dificuldade, porque eu estou falando, e vou contextualizar aqui, a engenharia da reconstrução dos muros de Jerusalém. Se você for no capítulo 3, você vai ver o rol daquelas pessoas que foram arroladas para reconstruir pedaços do muro. Cada família recebeu uma parte como responsabilidade de restauração. E imagine o seguinte cenário. Subdividimos as tarefas, cada família com uma parte do muro para a reconstrução. E aí cai uma parte do muro para você, mas a parte do muro que caiu para você não era a parte mais visível, a parte mais valiosa, a parte que chamava mais atenção. De repente a sua parte do muro era lá nos fundos, um lugarzinho acanhado, escuro, e que ninguém estaria vendo. E se você pensar assim: olha, quer saber? Aqui ninguém vai dar importância mesmo. O que eu estou fazendo, essa atribuição, essa responsabilidade que me cabe, não tem muita relevância. Importante é do pastor, importante é dos ministros, importante é dos líderes de ministério. Esses têm um lugar de maior importância. Não, o meu pedaço do muro é um pedaço irrelevante. E aí você pode dizer para o seu coração: não, eu vou fazer de qualquer jeito, eu não vou me dedicar, eu não vou me esforçar. Você está promovendo a comparação e está dizendo: olha, o que eu tenho para fazer é de menos importância. Só que sabe o que acontece? Num muro, se tiver um lugar que foi mal feito e foi fragilizado, porque um pedaço se conectaria com o outro, o pedaço que foi mal feito e foi feito com material de baixa resistência, é o elo mais fraco de uma corrente, aonde vai arrebentar. Portanto, num contexto social de uma igreja de múltiplos ministérios, não há maior relevância entre um e outro. E no contexto do seu chamado, porque você pode achar que o seu problema é maior do que o problema do seu irmão. A comparação ela sempre vai provocar desconexões, e ela sempre será injusta. Levantaram inclusive profecias, remuneraram profetas, subornaram profetas para dizer para Neemias: Neemias, vão te matar. Neemias, eu se fosse você, me refugiava no templo. Neemias sabia que aquele era um lugar sagrado e ele não podia estar lá, e ele traria maldição sobre si. Deixa eu falar uma coisa para você: somos uma igreja profética, temos um mover profético, mas a profecia não é para identificar o seu chamado. O seu chamado é no nível da sua intimidade e busca com Deus, na sua sensibilidade espiritual, para ouvir a voz de Deus, para discernir ao ver aquilo que Deus está mostrando para você, de muros caídos e portas queimadas. A profecia, quando vem, é para confirmação. Não busque a indicação de um chamado através da profecia, o caminho não é esse. Esteja sempre preparado. Se você já estudou a história de Neemias, você sabe que as ameaças dos inimigos não eram apenas palavras, eles estavam se mobilizando, porque eles não queriam que os muros fossem restaurados,
eles não queriam ver Jerusalém fortalecida novamente, com as suas muralhas e as suas portas recolocadas. Então verdadeiramente eles se mobilizaram, e a ameaça era real, a ameaça sobre nossas vidas. A Bíblia fala que o diabo é o nosso grande adversário, e ele é como um leão, que fica ao nosso redor, buscando oportunidades. E eu posso fazer uma analogia daquilo que a Bíblia traduz como a estratégia do diabo, que fica ao nosso derredor, e ele fica esperando encontrar nas muralhas da nossa vida relacional, da nossa vida espiritual, da nossa vida financeira, da nossa existência. Ele fica procurando as brechas, porque é pelas brechas que ele vai entrar. Então quando Neemias entende que aquela ameaça é uma ameaça real, mas que os muros efetivamente já estavam sendo restaurados, ele fala: a gente não pode estar despreparado, nós não podemos ficar numa autoconfiança e achar que nós não poderemos ser atacados. Então nós vamos fazer o seguinte: cada um vai pegar a sua ferramenta de trabalho e vai segurar com uma mão, mas com a outra mão terá a espada. E ele cria um estratagema: olha, vocês que estão na parte X do muro, se vocês virem um perigo, se virem que os inimigos estão se juntando para atacar lá, deem um sinal e nós todos correremos para lá. Isso é uma estratégia que deve fluir no meio da igreja. O que eu estou querendo também aprender com você é que muitas vezes a tua parte do muro já foi restaurada. Você vive hoje no momento em que você está fortalecido, mas olhe para a necessidade do seu irmão que ainda está lutando para restaurar o muro dele em diversas áreas. Ele pode estar agora precisando da sua ajuda, do seu socorro. Ele pode estar agora sendo atacado pelos inimigos, para que ele não restaure o seu muro. E você não pode ficar inerte. Você tem que entender que é um contexto de um chamado para todos nós. A sua dor tem que ser a minha dor, a sua necessidade tem que ser a minha necessidade. Eu não posso, e a Bíblia fala sobre isso, ouvir um irmão que vem, procura o ministro Carlos. Cadê o ministro Carlos? O ministro Carlos está aqui, líder do Ministério do Amor. Procura o ministro Carlos: irmão Carlos, em casa não tem nada para comer, as panelas, as latas estão vazias. Que situação, hein, meu irmão? Vamos orar. Deus, abençoa a casa do meu irmão, provê na vida dele, traga sobre ele a provisão. Vai em paz, meu irmão. É assim? Não. Nós nos mobilizamos para atender a necessidade. Tem um muro caído na vida do teu irmão? Você não está hoje na mesma necessidade? Se mobilize para ajudá-lo. Você já vivenciou o que ele está vivenciando? Você já restaurou os muros da sua vida na área em que ele ainda está lutando para restaurar? Vai lá, ensina ele, dá força para ele. Esteja preparado para enfrentar a sua luta, mas a luta do seu irmão. Por isso, quando você está envolvido com um grande projeto de Deus para a sua vida e para a sua família, você precisa estar sempre preparado. Olha, o diabo quer destruir as nossas vidas, o diabo quer destruir casamentos, o diabo está agora intentando destruir famílias, e quando ele arrebenta com um lar, ele toca nos processos geracionais, ele toca na vida de crianças, ele traz desconexões, ele traz tragédias, consequências para a vida dos filhos. E você já se apercebeu, você já foi instruído, você sabe que é uma realidade, que o diabo se levanta para a destruição dos lares e das famílias. E você e nós, com os nossos muros ainda por reconstruir, com brechas gigantescas, não nos mobilizamos. Lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas esposas, mas lutem sabendo que quem te chamou
para essa obra de restaurar muros caídos e portas queimadas. É fiel para te capacitar e para suprir o que é necessário. Não duvide disso. Sabe como foi essa obra de restauração? Como eu descrevi de uma forma simples, singela, sintética, que não traduz a realidade, porque remover aquelas pedras deve ter dado muito trabalho, envolveu muita gente. E você pode pensar assim: pô, isso é uma obra para mais de ano, isso é uma obra para 2 anos, 3 anos. Sabe quantos dias levou? 52 dias. Em 52 dias, uma cidade que estava com os seus muros esfacelados e as suas portas queimadas, vê a restauração, vê um tempo diferente. Talvez você olhe para os buracos, os muros caídos da sua vida e diga: isso vai dar trabalho. Sim, vai dar trabalho. E você pode pensar: mas vai levar muito tempo. Não sei. Processos são processos. Eu já passei pelos meus para restaurar meu casamento. Eu já passei pelos processos para restauração financeira. São processos. Pode levar mais ou menos dias, mas no contexto de Neemias, uma obra que daqueles que estavam vivendo lá, conformados com isso, mas que foram contagiados com a visão de um homem que ouviu a voz de Deus, que se posicionou em Deus e se determinou a perseverar. Olha, pode vir a oposição que vier, nós vamos terminar essa obra. Por que você parou a sua? Por que você desistiu da sua? Por que você desanimou da sua? Porque você acha que é muito grande? Porque você acha que é impossível? O que Neemias está gritando para nos ensinar nessa noite: seja perseverante. Sabe por quê? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, sabe, a boa obra de restauração que começou na vida do seu casamento, sabe, a boa obra que começou na sua vida a partir de um momento em que você se posicionou, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não vai ficar metade por fazer, vai ser completa na sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Fiquem em pé, fiquem em pé. Eu sei que muitos estão aqui com as cidadelas emocionais fragilizadas, muros caídos, portas emocionais, espirituais, relacionais caídas, queimadas. E por conta disso, o inimigo tem se levantado furioso e recorrentemente acessado o teu coração, acessado e tocado as suas emoções e promovido toda sorte de distúrbio. Por isso que é importante você entender um chamado de perseverar no projeto de restauração. E eu quero apelar para você que está aqui comigo nessa noite, que quer restaurar os muros caídos da sua vida, que quer restaurar muros relacionais, pais se reconectando com filhos, filhos se reconectando com pais, relacionamentos, finanças, todas as áreas onde há uma brecha na sua vida. Eu quero te chamar para nessa noite perseverar para a restauração, reconstrução e fortalecimento dessas áreas. Por isso, rapidamente, se você assim deseja, para que oremos por você, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Rapidamente, já estamos encerrando. Você que tem uma brecha no seu muro, você que está vivenciando portas queimadas, as portas da sua vida foram queimadas, você perdeu a esperança, você perdeu a esperança.
Você tem ouvido Sambalate e Tobias dizendo: ó, para com isso, desiste, não tem como recompor. Você tem ouvido Sambalate e Tobias dizendo para você: isso é perda de tempo, não tem como reverter, não tem como mudar. E eu quero declarar sobre sua vida que a voz de Deus que chegou na vida de Neemias, convencendo ele de que é possível e dá para fazer e não demora muito tempo, está falando nessa noite no seu coração. Eu quero restaurar. O Espírito Santo de Deus que está nesse lugar está dizendo nos nossos corações: eu posso fazer. Aquilo que você não vê, eu já vi. Aquilo que você não consegue ver de uma vida restaurada, de uma vida fortalecida, eu já vejo. O que você vê hoje de caos e destruição, eu vejo muros fortalecidos, eu vejo portas recolocadas, eu vejo a grandeza do agir de Deus. Que os seus olhos espirituais sejam abertos, que a sua cosmovisão seja mudada, que o seu olhar seja desviado, alterado, que a lente do desânimo, da tristeza, que hoje traduz aquilo que você vê, seja mudada pela lente do poder do nome de Jesus, pela lente espiritual da restauração, de uma reconfiguração de vida. Seja qual for o tamanho da brecha, seja qual for o tamanho do caos que possa estar hoje sendo aquilo que você está vivenciando, eu preciso declarar sobre sua vida: Deus quer restaurar. Eu preciso que você se convença, que você se aproprie dessa verdade, dessa realidade. Deus está me chamando para um novo tempo. Deus está declarando: as portas serão colocadas, as muralhas serão reconstruídas, o meu casamento será restaurado, a minha vida financeira será restaurada, a minha vida ministerial será restaurada. Há algo impossível para Deus? Há algo que Deus não possa fazer na sua vida? Seja uma realidade diferente a partir de hoje, que você entenda que o chamado de Deus em Neemias é para você perseverar na fé. Não desanime. Você ainda não viu, mas Deus já viu. Porque quando Neemias sai de Suzã, e quando ele caminha naquela madrugada, vendo o caos e a destruição, eu quero entender que o que ele via não traduzia aquilo que o Espírito mostrou para ele. O que Deus mostrou para ele eram as muralhas restauradas e as portas recolocadas. Então, se você está vendo só pedras caídas, se você está vendo caos e destruição, eu quero declarar que a sua visão espiritual vai mudar, e Deus vai revelar para você uma nova realidade, uma realidade de uma vida restaurada, de uma vida reposicionada, de uma vida fortalecida em Cristo Jesus, na sua palavra, fundamentada no seu grande amor. Assim eu declaro, assim eu creio, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Creia que aquele que começou a obra, talvez tenha começado nessa noite, hein? Talvez essa obra começou hoje. Talvez você chegou aqui e só via buracos. Talvez você chegou aqui e só via pedras arrasadas. Mas você sai daqui hoje com uma nova realidade, porque Deus falou com você, não tem nada a ver comigo. Porque Deus fala aos nossos corações, e se nós crermos, se nós confiarmos,
nós iremos alcançar. Vitórias chegarão, as muralhas serão restauradas e viveremos dias diferentes. Eu fico imaginando como é que ficou a vida daquelas pessoas ao verem que os muros haviam sido restaurados. Aquilo era um motivo de orgulho, aquilo remetia a tempos de que a bênção do Senhor estava estabelecida de uma forma plena e definitiva sobre aquela nação. Por isso que você não pode viver o melhor de Deus, a plenitude de Deus, se você se conformar com as brechas espirituais do seu coração, com as brechas, sejam elas quais forem, na sua vida. Eu quero fazer um último apelo. Não posso me omitir, porque somos uma igreja que crê no sobrenatural de Deus, como temos feito quase que todos os domingos. Eu quero agora rapidamente chamar você que quer uma oração de cura, você que precisa de uma cura, porque de repente a grande brecha da sua vida seja uma enfermidade. Talvez aquilo que mais está fragilizando a sua vida seja uma enfermidade sua ou de alguém que você ama. Se há alguém que quer oração de cura, por favor, rapidamente, vem aqui que nós vamos orar. Se não houver ninguém, nós vamos encerrar. Há alguém para orarmos por cura? Não? Amém. Senhor, eu quero louvar o Teu nome, glorificar e Te exaltar. Tu que sondas os corações, Espírito Santo de Deus, revela, sonda os nossos corações, vê as aberturas, as fragilidades, os lugares em que as muralhas foram quebradas e que ali há uma brecha. Aponta isso, mas também nos dá as estratégias necessárias para nos fortalecermos e experimentarmos um novo tempo na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Pai, pelo poder de nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, eu quero declarar a restauração emocional, eu quero declarar a restauração espiritual, eu quero declarar a restauração financeira na vida dos meus irmãos, e que as brechas que possam existir na vida dos meus irmãos, Senhor, intercedendo por eles, nós nos colocamos nessas brechas. Pai, eu quero me colocar na brecha da vida do meu irmão, do meu filho espiritual, da minha filha espiritual. Pai, em nome de Jesus, toda brecha seja preenchida pela abundância do Teu amor. Assim nós cremos e assim declaramos, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória seja dada nos céus e na terra. Glória ao Senhor. Queridos, quero só incentivar os homens a fazerem a sua inscrição para o Face a Face. Vai acontecer agora em abril. Você que ainda não passou pelo Face a Face, não perca essa oportunidade. Você que quer trabalhar no Face a Face, você que já passou pelo Face a Face e quer trabalhar, preencha sua ficha também. Terça Apostólica, quero te convidar a estar comigo aqui na próxima terça-feira. E por último e não menos importante, incentivar você que ainda não foi batizado pelas águas, mas já entregou a sua vida a Jesus. Nós estamos abrindo a classe de batismo, e para você que já é batizado pelas águas e sente no coração a convicção de caminhar conosco em alinhamento nesse ministério, participe da classe de membresia, consolide suas decisões, não fique fluindo apenas em expectativas, seja definitivo e determinante. Amém? Ergam suas mãos. Que o amor de Deus, a graça misericordiosa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces, indeléveis consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe sua vida. Uma boa semana, uma semana abençoada pelo poder do nome de Jesus.